As drogas em geral causam alterações orgânicas e mudança de comportamento. Esses problemas são causados pela interferência das substâncias psicotrópicas no sistema nervoso central do dependente químico. O sistema nervoso central é formado por bilhões de células interligadas que enviam o comando para o cérebro e, posteriormente, para todo o organismo, causando assim inúmeros prejuízos a todo o corpo. As alterações cerebrais do viciado dependem do tipo de droga ingerida, e esses efeitos persistem muito tempo depois da interrupção do uso dessas substâncias. Mas, apesar de cada droga afetar diferentes regiões do cérebro, todo dependente sofre grandes danos em sua saúde física e mental. Sejam bem-vindos ao programa Vida Nova, TV Mundo Maior. O programa Vida Nova tem o objetivo de levar informações a você sobre dependência química, alcoolismo, drogas e outros transtornos também, outros tipos de dependência. E é justamente o tema que nós vamos falar hoje. Surgiu aí, nós podemos dizer, entre aspas, uma ciência nova chamada adictologia, que tem como tese principal que, na verdade, as dependências são muito parecidas uma com as outras. E eu não quero aqui explicar, quem vai explicar são os nossos convidados, né? Por isso, vou pedir ao Marcos que introduza aí os nossos queridos convidados. Bom, meu abraço a você, telespectador do Vida Nova, aqui da TV Mundo Maior. É uma alegria estar novamente com você. E hoje nós estamos com dois convidados para desenvolver esse tema. A doutora Dirce de Assis Rude, que você já conhece nos nossos programas, e também o doutor Eduardo Rude, eles que são casados, ambos médicos, especialistas em dependência química pela Unifesp. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao doutor Eduardo. Doutor Eduardo, afinal de contas, então, onde é que está localizado no corpo humano, no organismo humano, ou no ser integral que seja, esse grande poder da dependência química, essa grande dificuldade que traz para o tratamento das pessoas? Pois é. Vamos falar do álcool, que é o grande causador de dependência química em estatística, porque você tem um bar em cada esquina. Mas o álcool, assim que ele é absorvido, ele se difunde pelo corpo todo rapidamente, mas é no cérebro que ele vai ter a sua ação farmacológica, aquela ação desinibidora, etc., que com o uso constante vai levar à dependência química. E no cérebro existe um local que é o meio do cérebro, exatamente o meio do cérebro, e que ele tem ação, é um lugar que é fora da localização onde fica o raciocínio e a força de vontade, é fora disto. Então, é um lugar que se chama circuito de recompensa. É onde se localiza a recompensa, é a retribuição a alguma coisa feita. E, no fundo, então, é um prazer. É onde se localiza o centro do prazer. Este circuito de recompensa pertence a um sistema chamado dopamínico, que se difunde depois para o cérebro todo. O álcool tem ação, então, em praticamente o cérebro todo. Mas ela se concentra neste lugar que é fora do raciocínio, fora da força de vontade, daí que... Quando você fala em centro de prazer, é inevitável que a gente ligue outras dependências também, né, a esse problema da busca do prazer. Dependência do jogo, a sexolatria e tantas outras dependências. Elas teriam a ver com esse mesmo espaçozinho lá dentro do cérebro? Tem. As dependências, na realidade... A patologia das dependências são unificadas, é uma coisa só, né? Pela Organização Mundial de Saúde, nós temos critérios de diagnóstico para a dependência, e é indiferente que seja por álcool, seja por maconha, seja por cocaína. As dependências fazem parte de um bloco só para diagnóstico, tem a sua fisiopatologia própria. Doutor Rude, quando o senhor fala assim, o senhor falou lá que tem um conjunto de neurônios, lá um circuitozinho lá no nosso cérebro,
que quando você usa determinada droga, que é atraída lá para o cérebro e tal, causa muito prazer. Agora eu pergunto, por que a natureza criou, quer dizer, nós mesmos, através do tempo, da evolução, quem é darwinista, né, quem acredita na evolução, sabe que nós viemos aí caminhando e tal, e um dia nós não somos meio macaco, homem e tal, e para que serve esse circuito de recompensa? Ele surgiu na vida para que a pessoa fique dependente de droga? Puxa, Zé Carlos, que pergunta boa essa sua. Os animais inferiores, eles não têm esse sentimento de prazer das coisas, né? E, no entanto, eles precisam viver. Na realidade, quando nós comemos, quando nós tomamos a água quando temos sede, quando comemos quando temos fome, né? Então nós somos retribuídos por uma sensação gostosa de estarmos alimentados e estarmos sem sede, né? Liga-se também ao sexo, a mesma coisa, né? A perpetuação da espécie também se faz através de um artifício, vamos dizer assim, biológico, que é o prazer. Senão não haveria uma perpetuação de espécie, não é verdade? Se não houvesse uma retribuição qualquer, né? No caso é um prazer. E no caso dessas coisas que são naturais, da sobrevivência da pessoa, né? Então os animais inferiores não tinham isto, né? O animal inferior, ele se alimenta, ele mata a sede, ele se abriga num lugar conveniente, né? Tudo por conta de uma genética, por conta de uma força de DNA, vamos dizer assim, né? Quando, doutor, que esse gostar e esse saciar os nossos prazeres instintivos naturais para preservação, quando que eles ultrapassam a linha divisória ou fronteiriça da dependência e do apenas gostar? Porque jogar, de vez em quando, na verdade todo mundo joga de alguma forma, não que joga apostado, mas será que dá para mim atravessar a rua? Não, quer dizer, você tem todo um jogo de busca de prazer, de sexo, tudo natural. Quando que ultrapassa? E quando ultrapassa, a coisa se torna complicada, uma busca de prazer exacerbado, maior, isso daí vai complicar a vida da pessoa? Complica e muito. Acontece o seguinte, quando há o uso de alguma droga, com esta meta de busca de prazer, não é só prazer também, pode ser a diminuição do sofrimento. Alívio, né? Que também significa um bem-estar para a pessoa. Também é feito aí também no circuito de recompensa. Mas as drogas, né, inclusive o álcool, que é uma droga também, elas são excêntricas, o organismo não necessita delas, né, não faz parte da vivência da pessoa. Então o cérebro ele se adapta para poder receber costumeiramente a droga, não o uso constante de droga. Essa adaptação, né, se faz a nível dos neurônios, que são os componentes do cérebro, e são os componentes desse circuito que eu falei, né, circuito de recompensa. Esses neurônios se adaptam para não morrerem, né, com o uso dessa substância estranha ao organismo. Eles se adaptam. Essa adaptação forma uma coisa que eu chamo de engrenagem da dependência. Esta adaptação significa um aperfeiçoamento da pessoa, uma especialização das células para o uso com a droga. Essa adaptação, que eu chamo de engrenagem da dependência, se faz o funcionamento normal do cérebro, sem alterações outras, que levariam à morte, né? Mas como eles estão adaptados, né, faz aquilo, então, que se chama dependência química. A dependência química, então, é uma doença de adaptação, porque é uma doença, né? É uma doença de adaptação, é o cérebro adaptado ao uso constante de drogas, né?
Esta é a dependência. E é que eu falei agora há pouco, tanto faz que seja álcool, que seja cocaína, maconha, né? É um tipo só. Né? A adaptação se faz conforme a droga, ela se faz de uma forma diferente, mas é uma adaptação. Tá bom. Então, essa adaptação leva a duas circunstâncias. Leva à tolerância, né? Que o indivíduo então precisa usar mais quantidade de droga para ter o mesmo efeito, né? Ou então, quando falta a droga, falta o nutriente, né? Então a pessoa se sente mal com a falta, chama-se abstinência, sintomas de abstinência. Ok, nós vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouquinho nós vamos voltar conversando com a doutora Dirce. Sou a Marisa aqui do Clube Amigos, estou aqui há 3 anos, tenho sentido um prazer enorme em trabalhar aqui nesse setor, porque aqui nós estamos em contato direto com as pessoas que nos ligam e que nos falam problemas, coisas muito sérias que elas passam na vida delas no dia a dia. Isso faz me lembrar de uma senhora que ligou para cá. Muito grosseiramente ela falava que não gostaria de falar conosco. Insisti em conversar com ela e descobri que ela estava muito doente. Ela estava com um problema muito sério de câncer no fígado. E sugeri a ela que eu visse o programa do Sr. De Luca. No outro dia, liguei para saber se ela havia acompanhado o programa. Ela estava sorrindo. Não parecia então aquela pessoa amarga do outro dia. E este bem que a Rádio Boa Nova fez a essa senhora tem feito a muitas pessoas. Essa obra da Casa André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona, viu? Aqui é a casa de Deus. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho, para essa obra que é uma obra muito importante. Pois é, voltamos então ao programa Vida Nova aqui pela TV Mundo Maior. E eu gostaria de convidar você que é nosso amigo, que acompanha o Vida Nova, de participar de um grupo muito especial, que é o grupo Clube Amigos da Boa Nova. Você participando do Amigos da Boa Nova, você estará colaborando para a divulgação do Espiritismo. E você já sabe que, como nos disse Emmanuel, é a maior caridade que você pode fazer para a doutrina, é auxiliar na sua divulgação. Para colaborar, você pode discar para o 0800 12 18 38. Repetindo, 0800 12 18 38, contamos com você. E voltamos então com a doutora Dirce. Doutora Dirce, a gente fala muito aqui no nosso programa sobre adicto, sobre adicção, e às vezes os nossos ouvintes perguntam assim, uma definição melhor, para que eles possam compreender, não uma definição científica, mas afinal de contas para que se possa compreender melhor. O que vem a ser uma pessoa adicta? Veja, vem de adicção, vem de escravidão, né?
tornava-se adicto a pessoa, nos tempos antigos, a pessoa que devia e que então ela ficava escravo do outro. A pessoa que se torna dependente de uma droga, ela troca praticamente tudo na vida pelo uso da droga. É um processo que começa no álcool, por exemplo, pode levar muitos anos, né? Um processo de dependência que vai se agravando, ele vai ficando cada vez mais dependente, a sua vida vai se complicando. E esse processo de complicação da vida, de envolvimento com o uso e de deterioração dos seus relacionamentos, eu entendo isso como processo adictivo. Então isso acontece no álcool, isso acontece na cocaína e outras drogas psicoativas. É uma perda do controle da vida que a pessoa tem por conta do uso. Quer dizer, tudo na sua vida vai girar em torno do uso da droga. Ele vai perder muito tempo para obter a droga, se recuperando do prejuízo que ele teve, das coisas que ele causou. Ele vai perder muita coisa na vida por conta do uso, ele vai perder os seus relacionamentos. Quer dizer, todo esse envolvimento, para mim, né, significa adicção. Quer dizer, é todo esse complexo de circunstâncias que envolve a pessoa que entra é quase um túnel sem saída, né? Quer dizer, tem uma saída, mas normalmente a pessoa não enxerga, demora muito para enxergar. Enxerga quando se arrebenta, né? Quando se fica muito, muito perturbado demais, quando as consequências são muito drásticas, infelizmente. E alguns nem enxergam e vão embora antes, né? Algum acidente leva para o outro astral e aí vai completar não sei quando nem onde, né? O seu desenvolvimento. Doutor Rude, eu gostaria de tecer aqui algumas considerações, porque a gente sabe que a dependência química é difícil tratamento, né? E esses últimos avanços aí da ciência médica, com as tomografias, mostrando mesmo que a alteração cerebral e aquilo é quase crônico, né? A adaptação está lá. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da espiritualidade, porque a gente sabe que há um tempo atrás esteve aqui um grande papa da dependência química, né? O George Wayland, e ele falou bastante da importância da espiritualidade. O tema da conferência dele, da ABAD, foi Alcoólicos Anônimos, Pílula ou Voodoo, onde ele mostra cientificamente como é que funcionam as terapias de grupo, né, atingindo esses pontos que aconselhamento não tem acesso. Então, como é que o senhor vê a questão da prece, da meditação, da espiritualidade? Tem uma explicação, assim, levando assim para o campo muito próximo da ciência, dá para explicar isso? Olha, Zé Carlos, existe uma frase que é muito usada nos Estados Unidos, aqui infelizmente não é tão divulgada, mas que é a seguinte: o homem que eu era usava ou bebia, o homem que eu era continuará a usar. Portanto, para parar de usar, não pode ser mais o homem que era, tem que mudar. Tem que mudar. A mudança de hábito, mudança até da personalidade da pessoa, né? Então, a saída de uma dependência qualquer que seja, tem por finalidade mesmo a mudança da pessoa, em vários aspectos. Agora, a pessoa, intimamente, ela tem o seu comportamento, tem os seus pensamentos, as suas coisas, muito relacionadas com a espiritualidade da pessoa. Porque, num ponto de vista prático, a espiritualidade é um relacionamento que a pessoa tem dela com ela mesma, né? E, evidentemente, influenciado por outras situações, né? Como estas que a ciência espírita tanto evoca e tem por bem explicar, né, a existência dessa espiritualidade especial em cada pessoa. Mas a mudança, então, do jeito de ser, do jeitão da pessoa, né, do jeito de se comunicar, etc., essa mudança tem que ter, então, como fundamento, uma mudança espiritual.
Aí que entra o relacionamento do tratamento de dependência com a espiritualidade. Mesmo porque, lembra que eu falei no outro bloco que as drogas, elas agem num sistema que tem no meio do cérebro, né? Que são um sistema, na realidade, um sistema de sobrevivência da pessoa, né? E sobrevivência da espécie. É justamente lá que usa a droga, que haja droga, né? Ora, a sobrevivência da pessoa e a sobrevivência da espécie, o que são além de um poder superior ao próprio comando pessoal da pessoa, né? Então existe aí uma conotação muitíssimo perto uma da outra de tratamento de dependência química com espiritualidade. Aí que eu junto, e o Dr. professor Weyland e outros também estudiosos de dependência química viram isto. Viram isto e viram, por exemplo, em Alcoólicos Anônimos, nas reuniões de Alcoólicos Anônimos, uma pessoa ajudando outra, uma pessoa sendo espelho para outra, não sei o quê. Nessas reuniões, eles sentiram uma religiosidade, não religião, mas uma religiosidade cuja finalidade seria um desenvolvimento espiritual. Veja, desenvolvimento espiritual, que é a base de tudo, né? Então, o desenvolvimento espiritual apropriado para livrar a pessoa daquela personalidade, daquele tipo, daquele jeito de ser que era, para poder ter outro jeito de ser que não vai usar mais. Tá ótimo. Nós vamos então ao Povo Fala. O Dr. Rude já explicou para nós, mas vamos ver se o povo lá na rua está afiado. Afinal de contas, você que está na rua, em que parte do corpo você acha que as drogas agem? Pois é, voltamos então, você viu aí a resposta do povo, mas nós ficamos sabendo aqui no intervalo, e já tínhamos tido alguns comentários, que a doutora Dirce escreveu um livro chamado A Porta dos Fundos, que trata de vários assuntos, inclusive da dependência química. Então eu gostaria que a doutora Dirce falasse um pouco para nós sobre esta obra, sobre A Porta dos Fundos, e o que as pessoas podem esperar encontrar nesse livro. Eu tenho tido algumas respostas interessantes, né? Algumas pessoas dizem que é um romance e que é romântico. Algumas se incomodam porque eu falo do sistema médico e da falta de atendimento. E tem a questão da dependência química, como isso foi acontecendo na minha vida, não que eu tenha sido dependente, mas como eu me aproximei da questão, como a gente foi, eu e o marido, estudar a dependência química, e depois, com o correr do tempo, como a gente criou uma ONG para cuidar de dependentes químicos e de crianças, filhas de dependentes químicos. Então, assim, é uma passada nessa questão. Então, tem muito a ver com dependência química, eu falo alguma coisa teórica que eu acho importante. E para não ficar muito desagradável e sem graça, eu intercalei algumas cartinhas do tempo de namorado, essas coisinhas que deu esse sabor mais assim, leve no livro, né? Mas a base né, toda essa questão da dependência química e como a gente tem trabalhado com isso. Doutora, a senhora... Não é o primeiro livro, tem que falar isso também, não é o primeiro livro, a senhora gosta de escrever, na verdade é uma escritora elogiada por pessoas que conhecem mesmo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, o que a senhora poderia falar agora para uma pessoa, porque a gente sabe que aquelas pessoas que estão tendo problema, diretamente ou indiretamente, o dependente ou a família, o que ele precisa é de informação, são livros, leitura, aconselhamento. O que a senhora falaria agora para uma pessoa que está tendo problema? Aconselhamento, orientação. Em primeiro lugar, se você está tendo problema com o álcool ou com drogas, se o seu filho está tendo problema, precisa entender que isso é uma questão que não é pessoal, é uma questão da família. Se você deixar, o seu filho vai morrer, provavelmente, por conta disso, seu marido, a sua pessoa querida. Então, é preciso fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa você já disse, que é o conhecimento. Sem conhecer, sem entender do assunto, a gente quase não consegue fazer nada. Então, procurar conhecer.
né? Então, os grupos anônimos, os profissionais especializados, a literatura especializada vão dar um conhecimento. Então, o Al-Anon para os familiares de alcoólatras, por exemplo, o Nar-Anon para os familiares de dependentes químicos de outras drogas, dão um apoio muito grande. Mas é preciso ter essa disposição, arregaçar as mangas e estudar, né? E se aprofundar, entender, ter a curiosidade, porque dá para ajudar. Existem muitas maneiras de ajudar um dependente químico. Obrigado, doutor. E a família também. Muito bom. Então, sempre fica aquele gostinho de quero mais, e logo nós voltaremos com a doutora Dirce, com o doutor Eduardo Rude. Por hoje é só, nós gostaríamos de agradecer a sua presença conosco e te aguardamos para o próximo programa Vida Nova. Até lá. Paz, serenidade e sobriedade a todos.